Saúdo os irmãos com a graça, a paz de Cristo Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Nós vamos ler, inicialmente, do versículo 1 até o versículo 12. Você pode manter a tua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos continuar fazendo a leitura no decorrer do sermão. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler. Então, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, nós estamos aqui nesta noite e queremos ouvir a tua voz. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, trazendo iluminação, Pai, compreensão da tua palavra, e que possamos sair daqui melhores do que entramos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão desta noite, meus irmãos, é cegueira existencial. Cegueira existencial. Esse texto muito conhecido da maioria dos irmãos é a história do cego de nascença. Aí está na tua Bíblia, em negrito, logo no começo do texto, a cura de um cego de nascença. Mas à medida que a gente lê esse capítulo 9 do Evangelho de João, nós percebemos que o que acontece aqui não é apenas a cura de um cego. Jesus não está tratando apenas de uma cegueira física, mas Ele está trabalhando aqui, tratando uma cegueira existencial. E o texto nos revela isto. Existem pessoas que por diversas razões não podem enxergar com os seus olhos físicos. Mas também existem muitas pessoas neste mundo que, embora vejam com seus olhos, são cegos. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está ligado ao capítulo 8, quando Jesus já havia dito lá no versículo 12, se revelado às pessoas, e ele diz assim a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo.
Essa frase dita por Jesus, nós não compreendemos isto apenas como uma metáfora, uma simbologia. Não, é algo muito real, é algo muito concreto, é algo muito absoluto. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quando nós nos deparamos com esse texto do capítulo 9, quando da cura do cego, ele vai falar de novo a mesma verdade no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, existe uma luz que pode tirar o ser humano das trevas. Existe uma luz que pode dar visão ao cego, cego existencial. E esta luz é Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite, mas para que nós possamos compreender esta passagem, entendê-la em todos os seus aspectos aqui, meus irmãos, eu quero falar de que maneira esta cegueira espiritual, ela se manifesta nas nossas vidas. Como isso se manifesta? Como que eu posso identificar esta cegueira? Será que eu sou um cego e não sei ainda? Nós vamos ver então que esta cegueira se revela em 3 formas básicas. A primeira, a cegueira existencial se revela em uma visão equivocada das outras pessoas. A cegueira existencial se revela a partir de uma visão equivocada dos outros, do próximo. Meus queridos, naquele tempo havia um entendimento de que o pecado, ele poderia trazer sobre as pessoas sérias consequências. A ideia, meus irmãos, era que aquele que cometesse um pecado, ou um pecado muito sério, ele poderia ser por Deus castigado. E o texto, meus irmãos, nos diz que Jesus encontra-se com este cego e os seus discípulos vão perguntar para ele assim, no versículo 2: Mestre, quem pecou? Foi ele, se referindo ao cego, ou os seus pais? De quem foi o pecado para que este homem nascesse nesta condição? Porque ele tem sobre si essa vida tão difícil, tão triste, tão angustiante. Ele pecou ou seus pais pecaram? Meus irmãos, é importante nós entendermos que sofrimento não significa castigo divino ou que a pessoa esteja em pecado. Na verdade, meus irmãos, nós temos aqui uma teologia um tanto quanto distorcida ou parcialmente verdadeira. Precisamos entender isso corretamente. Veja, no entendimento dos discípulos, porque este era o ensino daqueles dias, o ensino dos fariseus: quem pecou vai ser castigado por Deus. Então este homem está em pecado. Ele nasceu em pecado. Agora, a pergunta é: como alguém pode ter nascido em pecado? Porventura teria pecado no ventre de sua mãe? Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós temos a história, lá em Gênesis capítulo 25, das 2 crianças que ainda no ventre de sua mãe brigavam entre si, Esaú e Jacó, dando a entender que ali no ventre eles já estavam pecando, eles já estavam num estado de consciência e num estado de pecado. Portanto, podemos sim admitir que mesmo antes de nascer, poderia haver a existência de um pecado. Senhor, quem pecou? Foi ele? Será que ainda no ventre de sua mãe ele cometeu algum pecado para que nascesse assim? Ou então, se não foi ele, foi os seus pais. Quem sabe os seus pais, inadvertidamente, entraram em um templo, em uma cerimônia pagã. A mãe estava grávida ainda, esperando essa criança, e os pais entraram nesse templo, sacrificaram de maneira equivocada a ídolos, e agora veio o castigo. Ele nasceu cego, ele não pode enxergar. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Meus irmãos,
A cegueira existencial nos faz ter uma visão equivocada das outras pessoas. É assim que os discípulos e as pessoas daqueles dias olhavam para um cego, ou para alguém que estivesse em situação parecida. Agora, meus irmãos, nós sabemos que, de fato, todos os males que sobrevêm a este mundo são por conta do pecado. A Bíblia deixa claramente isto. Romanos 3:23 vai dizer também que todos são pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se o pecado é a causa de todos os males, e isto é verdadeiro, não significa, por outro lado, meus irmãos, que sofrimentos particulares, males particulares, sejam resultados do pecado. Essa é uma visão reducionista. Mas talvez ainda alguém poderia dizer: mas pastor, lá em Números capítulo 12 diz que a irmã de Moisés, Miriam, foi afligida por Deus com uma lepra por conta do seu pecado. Está vendo como Deus castiga as pessoas por conta dos seus pecados? Sim, é verdade. No caso de Miriam, isto é fato. Assim como no caso de Davi, quando do seu adultério com Betseba, a criança, fruto daquele relacionamento, morreu. Mas, meus irmãos, é fato também que nem todos os leprosos são leprosos por conta de um castigo divino. Inclusive, em relação à lepra, isto é algo até os nossos dias comum. Não podemos olhar para todo leproso e dizer: está debaixo de condenação porque Miriam recebeu essa condenação. Não podemos olhar para todas as crianças que não viram a luz, que morreram ainda no ventre de suas mães, que associar a isso a algum pecado aos seus pais. De maneira nenhuma, isso é um erro, é um equívoco. Portanto, algo estava errado aqui nessa teologia, nesse entendimento, nessa visão. Eu creio, meus irmãos, que a leitura do livro de Jó poderia nos elucidar bastante essa questão. Jó, um servo de Deus, cuja história começa assim: ele era um homem justo e um homem íntegro. Porém, ele sofreu. Ele sofreu perdendo os seus bens, perdendo a sua família, sendo afligido no seu próprio corpo. Não era resultado de pecado, não era culpa na vida dele, não era castigo de Deus. Porque nem sempre, meus irmãos, as coisas que nos acontecem são juízo de Deus sobre nós. Não é assim que nós devemos entender. Aliás, quem somos nós para julgar isto? Sabemos de alguns casos particulares porque estão na Bíblia claramente. Agora, isso não é fruto de julgamento nosso. Aliás, os amigos de Jó, leiam o livro de Jó. O que eles começaram a falar com Jó diante do seu sofrimento? Os discursos deles eram exatamente esse: está em pecado, Jó, pensa aí direitinho, busca lá atrás. Eles começaram a tentar encontrar o motivo do sofrimento de Jó e começaram a culpar Jó. Eu entendo, meus irmãos, que em relação a Jó e aos seus amigos, os amigos de Jó agiram com sabedoria em apenas um momento. Foi quando eles chegaram lá na casa do Jó, e o Jó estava sentado lá, com as suas vestes rasgadas, colocando pó sobre a sua cabeça, em estado de humilhação. E esses três amigos de Jó chegaram lá, viram a situação dele, sentaram do lado dele, rasgaram as suas vestes, colocaram terra na sua cabeça em sentido de humilhação, e durante 7 dias e 7 noites não falaram nada. Foi o momento de maior sabedoria deles, aqueles 7 dias e aquelas 7 noites.
de silêncio. Meus irmãos, esse cego, com certeza a vida dele não era muito boa. Nenhum de nós desejaria nascer cego. Aliás, as dores e os sofrimentos que vêm sobre nós não escolhemos, nós não optamos. O sofrimento não é bom, ninguém gosta de sofrer. Imagine este homem, imagine a sua família, imagine o sofrimento de uma vida. Ele era cego, mas ele podia ouvir, ele podia sentir. Quanta coisa ele deve ter ouvido, até nessa teologia, nesse pensamento equivocado. Quantas palavras ele ouviu. Olha aí o pecador, o que será que ele fez? Olha aí o coitado, olha aí o miserável. Alguém não amado, alguém não querido, alguém não convidado para as festas, alguém colocado de lado no templo, nas festas, na sinagoga. Este era o cego. E era assim que ele era visto pelas pessoas, meus irmãos. Era assim que muitos olhavam para aquele homem. E eu fico pensando, quantas vezes nós também agimos de maneira parecida, para além das dores que acometem as pessoas, nós ainda colocamos mais dores e mais sofrimento sobre a vida delas. Assim como este homem nasceu cego, hoje crianças continuam nascendo, meus irmãos, com problemas, com deficiências. E muitas vezes os pais sofrem os olhares dos amigos, da família, da sociedade, para com os seus filhos, porque não são como os demais. Quão grande sofrimento, quão grande dor para aqueles que precisam enfrentar tais situações. Eu acredito, meus irmãos, que Deus, Ele dá algumas situações para aqueles que podem suportar. Nem todos suportariam. Nem todos suportariam algumas situações e algumas condições. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a vida é assim, o sofrimento vem, nós gememos. Paulo, escrevendo lá em Romanos 8, 22, ele diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas Paulo vai dizer assim, apesar desse gemido, e esse gemido é a dor, é o sofrimento, que no caso daquele cego, podia ser a sua cegueira. No teu caso, meu irmão, eu não sei o que é, mas talvez você traga consigo um sofrimento, uma dor, uma angústia, e talvez alguém já tenha apontado o dedo para você, ou dito assim, é porque você está em pecado, é porque você se afastou da igreja, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Visão equivocada a respeito dos outros, cegueira existencial. Cegos vêm assim. Paulo diz a esse respeito: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. As pessoas podem olhar para a tua aparência, podem te julgar, mas elas não sabem o que vai dentro do teu coração, o que vai na tua alma. Julgamos a capa, o livro pela capa. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso revela cegueira existencial. Quem age assim é cego, faz interpretações equivocadas, faz juízos precipitados, condena gente que não deveria ser condenada. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para você não agir como um cego existencial, embora você veja com os teus olhos, mas muitas vezes você pode estar agindo como um cego. Mas a cegueira existencial se revela também, meus irmãos, em segundo lugar, não apenas em uma visão equivocada dos outros, mas também em uma visão equivocada de nós
mesmos. Eu pergunto, quem é você? Quem é você? Como você se define? Há aqueles que se subestimam. Não sou nada, não sou ninguém, coitado de mim, não sou capaz, não vou conseguir. E há aqueles que se superestimam. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o santo, é eu e mais eu, e pronto. Visão equivocada de si mesmo. Olha os discípulos. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Essa pergunta, meus irmãos, ela é interessante, porque se eles estão perguntando quem pecou para que ele estivesse assim, logo eles estão considerando, já que não são cegos, ou não têm nenhum flagelo sobre as suas vidas, que eles não têm pecado? Que eles estão numa posição diferente, superior, melhor? É ele e nós. Olha o problema, meus irmãos. Jesus vai dizer para eles assim, e deixar claramente, não foi ele e nem foi os seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E Jesus vai olhar para o cego e vai dizer assim, vai se lavar lá no tanque. Antes disso, o texto diz que de uma maneira um pouco estranha, aqui diferente, Jesus ele cuspiu na terra, ele fez lodo ali com a terra, e ele aplicou aos olhos do cego, e disse, agora você vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele fez isto, e a palavra de Deus diz que quando ele voltou lá do tanque, meus irmãos, depois que ele lavou os seus olhos, ele que era um cego de nascença, diz aqui o versículo 7, ele foi, lavou-se e voltou vendo. O milagre aconteceu, ele passou a enxergar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A ciência não faz isto. Meus irmãos, um mágico não faz isto. Somente Deus é capaz de fazer tal obra de uma maneira instantânea, imediata, milagrosa. Aquele homem voltou a ver, e agora nós começamos a ver a seguinte situação: os amigos dele, ou aqueles que conheciam ele, porque o texto diz que, como cego que era, ele se mantinha pedindo esmolas, estava lá com a bacinha dele todo dia lá, uma moedinha por favor, uma moedinha por favor, pelo amor de Deus, uma moedinha. E agora, meus irmãos, as pessoas veem esse cego lavado, limpo, andando de um lado para o outro, dando glória a Deus, e eles perguntam, quem que é aquele ali? Que homem é aquele? Alguns diziam, epa, é o ceguinho, é ele. Outros diziam, não pode ser, o homem é cego, como é que o homem está andando? Como é que o homem está vendo tudo? É ou não é? É ou não é? Chegam para ele, é você mesmo? Ele diz, sou eu, o ceguinho, eu estou vendo. E eles perguntam, mas como que você está vendo? Eu não sei. O homem Jesus chegou para mim, ele colocou lodo no meu olho, mandou eu lavar os olhos lá no tanque, eu fui, lavei e agora eu estou vendo. As pessoas disseram assim, onde está Jesus? E ele disse, eu não sei para onde ele foi, eu fui me lavar, depois ele já tinha ido embora. E aí, meus irmãos, olha que coisa interessante aqui, versículo 13, levaram pois aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Queridos, foi instalada ali
na Assembleia dos Fariseus, uma CFI. Essa semana nós passamos aí, acompanhando nas últimas semanas, a CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse caso aqui, foi uma comissão farisaica de inquérito. As pessoas pegaram um cego e levaram ele para os fariseus, que era quem dominava naqueles dias lá, aquele grupo religioso, separatista, que achava que só eles eram os bons, os santos, os melhores, que viviam perseguindo Jesus, que não entendiam Jesus porque não entendiam a graça. Não tinha graça na vida dos fariseus, então eles não entendiam Jesus, porque Jesus era a encarnação da graça. Como eles não tinham graça, como é que eles iam entender Jesus? Eles brigavam com Jesus o tempo todo. As pessoas levam o caso do cego que foi curado para os fariseus, e os fariseus agora começam um interrogatório. Cego, como é que você está vendo? Ele diz, olha, eu não sei. Ele aplicou lodo nos meus olhos, eu me lavei, e eu estou vendo. Versículo 16, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. A questão aqui, meus irmãos, era a seguinte, cego, você está vendo? Como é que você está vendo? Espera lá, que dia que foi a cura? Sábado? Epa, sábado não pode trabalhar, é a lei de Moisés. E naquele tempo, meus irmãos, a ideia de mexer no barro, ou mexer na farinha, ou amassar qualquer massa ali, não é? Seria trabalho. Quando Jesus curou no sábado, e ainda por cima a cura foi nessa metodologia de cuspir no chão, mexer no barro, fazer um lodo, pronto, trabalhou. Culpado, Jesus é culpado. E olha só o que eles dizem aqui, meus irmãos, esse homem, se referindo a Jesus, não é de Deus. E como pode um pecador, outros perguntam, fazer tamanhos sinais? E eles começaram a brigar entre eles. Mas o texto continua. Versículo 17, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, já que ele abriu os teus olhos? O cego disse, é profeta. Essa expectativa de profeta que já havia no coração deles, um profeta que viria, o Elias que viria, que nós sabemos que é Jesus. Meus irmãos, aquele cego não tinha entendimento ainda a respeito de Jesus, e ele disse, só pode ter sido um profeta, porque eu estou curado, eu estou vendo. Versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via. Não, você está mentindo. Chama teus pais aqui. E continua agora, chama os pais do cego. Os pais do cego chegam lá diante dos fariseus, versículo 19, e os interrogaram, esse aqui é o filho de vocês? Qual o nome dele? Onde ele ficava? Ele era aleijado? Não, ele era cego. Começaram a fazer um interrogatório com os pais para confirmar se o que ele tinha dito era verdade. Eles não estão acreditando que o homem foi curado. Os pais disseram, versículo 20. Aliás, versículo 19 ainda, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Eles estão duvidando até dos pais. Como, pois, vê agora? Se ele é cego, como é que ele está vendo? Explica isso aí para nós. Versículo 20, então os pais responderam, sabemos que é o nosso filho, e que nasceu cego. Agora, como ele vê, e quem abriu os olhos, nós não sabemos. Pergunta para ele. Ele já tem idade, ele vai responder para vocês. Versículo 23, os pais disseram isso por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus. E olha só o que diz o versículo 22, lá no finalzinho, porque se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga.
Os pais ficaram com medo de falar alguma coisa ali, porque senão, meus irmãos, eles poderiam ser expulsos da sinagoga. E esse ser expulso aqui não era algo muito bom, não. Era ser como que excomungado. Não poderiam participar mais lá dos serviços religiosos. Podia ser algo temporário ou algo permanente, afastada para toda a vida dessa comunhão. Que coisa terrível. Os pais então falaram: olha, pergunta para ele. Ele já tem idade, ele vai responder para vocês. Aí os fariseus: chama o cego de novo. Chama o cego de novo. Versículo 23. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Esse dá glória a Deus aqui, meus irmãos, significa o seguinte: diante de Deus, admita a verdade. Última chance para você. Fala a verdade agora. Você era cego ou você não era cego? O que está acontecendo? Fala a verdade para nós. Versículo 25. Ele retrucou: olha, se esse homem que me curou, como vocês estão dizendo, é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E mais, vocês estão tão preocupados ainda com esse homem que me curou? Eu acho que vocês estão querendo ser discípulos dele. Por que vocês não vão atrás dele? Aqui, meus irmãos, a pedra está clamando, porque a Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras falarão. O sal que não salga não serve para nada, a luz que não ilumina não serve para nada. Os fariseus deveriam ser, eles, os portadores da palavra de Deus, da mensagem da graça, da mensagem da salvação. Eles não faziam isso. Deus levanta esse cego aqui, do nada, para ensinar eles e para dizer: olha, vai seguir ele. Já que vocês estão tão preocupados assim com esse homem, vão ser discípulos dele. Os fariseus ficaram extremamente ofendidos. Versículo 28, discípulo dele é você, nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. Queridos, qual o problema aqui dos fariseus? Uma visão equivocada de si mesmo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós não somos discípulos deste que você está falando aí, desse homem, desse chamado Jesus. É interessante, meus irmãos, que ainda temos um diálogo no finalzinho aqui, versículo 30. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isto. Mas eles retrucaram: o cego, quem você pensa que você é? Ô cego, você está querendo ensinar a gente? Você sabe com quem você está falando, cego? Tiraram, aí foi a carteirada. Você sabe com quem você está falando? Nós somos autoridade religiosa aqui, nós conhecemos a lei, nós conhecemos os mandamentos, nós somos discípulos de Moisés, nós somos os homens de Deus aqui. Você, nascido em pecado e quer ensinar a nós? Fora daqui! Meus irmãos, a cegueira, ela se revela na visão equivocada que nós temos dos outros. Mas a cegueira se revela também na visão equivocada que nós temos de nós mesmos. O fariseu, meus irmãos, ele entendia que ele era o santo, o bom, o perfeito. O resto, e nesse resto o pacote era grande, né? Publicano, pecadores, cegos, essa gente toda aí, ó.
Nenhum desses vai entrar no reino dos céus, não. O reino dos céus não é para essa gente. É para gente igual a nós, fariseus. Você é pecador. Você é desprezível. Você não merece estar conosco. O seu lugar era lá, mendigando. Era continuar sendo um ninguém, que era o que você era. E você agora quer aqui, né, ensinar a gente? Sai daqui, seu pecador. Você já viu isso alguma vez? Em algum lugar? Em algum momento? Gente que acha que é mais do que o próprio Deus. Gente que está acima de tudo, a última palavra é a dele. Ele não se permite sequer a dúvida. Não, eu estou certo, é isso, acabou. E ponto final. Visão equivocada de si mesmo. Quanta gente vivendo assim hoje, meus irmãos. Isso é cegueira existencial. Mas se não bastasse isso, a cegueira existencial se revela numa visão equivocada dos outros, numa visão equivocada de nós mesmos e, por último, numa visão equivocada de Deus. Foi ele ou seus pais que pecaram? Por que Deus castigou este homem? Aliás, por que Deus castiga as pessoas? Por que Deus faz as pessoas sofrer? Por que Deus esmaga as pessoas? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse não é o Deus revelado aqui na Escritura. Esse Deus que esmaga, que castiga, que se alegra com a desgraça do ser humano. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Você é pai, muitos aqui são pais, mães. Eu pergunto, pai, você se alegra com a dor do teu filho? Algum pai aqui se alegra quando o filho está doente? Meus irmãos, quer mexer com a gente é o nosso filho doente. Imagina o teu filho sofrendo. Você vai passar desapercebido? Não está nem aí? Pai, mãe, não faz isso. E somos pecadores imperfeitos, mas amamos os nossos filhos e somos capazes de dar a nossa vida por eles. Porque se perguntarem, olha, o teu filho só tem uma chance, e ela está em você. Olha, esse transplante aqui é só você que pode resolver. Qual pai não vai dizer, salva ele, eu estou aqui. E Deus, se eu e você fazemos isso, meus irmãos, e Deus, será que Deus tem prazer em esmagar, em destruir, em fazer que a nossa vida seja uma infelicidade, que os nossos planos sejam frustrados, que tudo dê errado na nossa vida? Não. Absolutamente não. O texto começa assim: caminhando, Jesus viu um cego. Cego não vê, tem que ser visto. Quem viu o cego? Jesus. O Senhor te vê. Quem é você? Você é um Zé Ninguém, um nada, vermezinho de Israel, povozinho de Jacó. Mas Ele te vê, Ele te conhece. Aquele cego nem tem nome na história, não era alguém importante, não era como o filho de Timeu, esse aqui nem nome tem. Ele não tinha seguidores no Facebook, nem Facebook ele tinha. Ele vivia de esmolas, ele era um coitado, ele era um mendigo. Ninguém queria estar perto dele, ninguém convidava ele para os jantares, para os almoços, para as festas. Ele estava totalmente excluído, esquecido, marginalizado.
mas Jesus olhou para aquele cego. Entre tantas pessoas que havia naqueles dias, Jesus olhou para aquele cego. E eu vou dizer para você, meu irmão, eu e você somos este cego para o qual Jesus olhou um dia e teve misericórdia de nós e nos amou a despeito de nós, do nosso pecado, das nossas imperfeições. Quando o cego foi expulso, quem foi atrás dele? A religião daqueles dias botou o cego para fora. Mas no versículo 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Qual a visão que você tem de Deus, meu irmão? Isso muda tudo na nossa vida. Existem muitas visões equivocadas a respeito de Deus, que muitas vezes nós nutrimos no nosso coração e nos tornamos pessoas legalistas, pessoas frias, pessoas maldosas, pessoas sem graça, pessoas sem amor. Querido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele veio para salvar. O texto diz aqui sobre condenação. A ideia aqui, quando ele diz que eu vim para juízo, não significa que ele veio somente para julgar. É que a salvação implica no juízo, ou seja, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. A missão de Jesus é salvar, e é isto que ele veio fazer. Cegueira existencial faz com que as pessoas não consigam enxergar Deus como Ele é. Que nesta noite, meu amado irmão, você possa pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da tua vida, para que Ele restaure a sua visão, porque todos nós precisamos enxergar perfeitamente, porque para além do problema físico, muitos nasceram cegos, talvez morrerão cegos, mas sabemos que um dia tudo isso vai passar. E a Bíblia diz que lá no céu não tem cegueira. Aqueles que aqui não andavam, no céu vão andar. Aqueles que aqui não viam, no céu irão ver. Aqueles que aqui não escutavam, no céu vão escutar. Aqueles que aqui sofreram com dores as mais diferentes, síndromes as mais diferentes, crianças que já nasceram assim, que vão viver assim, no céu não será dessa maneira, porque tudo isso é no tempo presente. Deus restaurará todas as coisas. Este é o nosso Deus. É para lá que nós estamos caminhando, meus irmãos, para a Jerusalém celestial. Suportamos esse tempo de dor e de sofrimento com os nossos olhos abertos, tanto os olhos físicos, mas também os nossos olhos do coração, para enxergar a Jesus Cristo. Assim como Jesus fez uma obra tremenda na vida daquele cego, Ele pode fazer também na minha vida e na tua vida, porque o maior milagre desta história não é a cura do cego, o maior milagre desta história é a salvação do cego, porque quando Jesus se encontrou com ele, Jesus vai fazer a pergunta para ele, e a Bíblia diz: se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. E aquele homem fez isto, ele confessou a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O grande milagre que nos aguarda é o milagre da salvação, que de fato abre os nossos olhos e nos faz ver
Até mesmo aqueles que não conseguem ver com os seus olhos físicos, conseguem enxergar com os seus olhos espirituais. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique essa palavra ao meu coração e ao teu coração. Cuidado para que você não seja um cego existencial, tendo uma visão equivocada dos outros, de si mesmo ou de Deus. Em nome de Jesus, possamos refletir, possamos nos avaliar dentro desta palavra. Amém?